Obrigado, Marcial, pelas informações. Veja a seguir dúvidas e reclamações sobre o IPTU em São Luís. E os detalhes da derrota do Sampaio na Série B do Campeonato Brasileiro. Após o intervalo, Imperatriz e alguns municípios da região ficam com a edição local do Bom Dia Mirante. Não saia daí, a gente volta num instante. Imagens ao vivo da Praça Brasil, no centro de Imperatriz. Agora 7h03. A Umorama Motors continua com o grande sucesso da promoção de toda a linha Etios. Você que ainda não levou o seu, é a sua chance de realizar este sonho. É padrão Toyota, com preço sensacional. Toda a linha Etios com 40% de entrada e o restante em 36 meses com taxa mensal de 0,99%. E o emplacamento é totalmente grátis. Venha conferir ainda as melhores condições de compra com preços especiais para toda a linha Hilux. Umorama Motors, qualidade Toyota pra você. Tá fazendo as contas e tá vendo que não dá. Assunção Promotora sempre dá. Com a Assunção sempre dá. Temos as melhores taxas, o melhor atendimento e o crédito rápido e facilitado para você aposentado, pensionista, servidor público, federal, estadual e municipal. Aproveite que a margem aumentou e venha fazer um consignado ou uma simulação. Assunção Promotora, muito mais por você. Avenida Getúlio Vargas, esquina com Rua Minas Gerais, em Truncamento. Assunção Promotora sempre dá. Para você conquistar grandes vitórias, comece pelo nosso vestibular. Vestibular 2014. Vestibular 2014. As inscrições estão abertas para os cursos de Direito, Economia, Pedagogia e Teologia. Prova 1º de junho. Descubra seu talento e faça parte da faculdade, que é show em educação. Faça já sua inscrição. Feste Aprender com Qualidade. Informações pelo fone 21010880 ou acesse www.feste.edu.br. Tranquilidade é viver de bem com a vida e com segurança. Liberdade é saber com quem contar sempre que precisar. É por isso que a Central Alarme, Sistema de Segurança e Terceirização, está presente no dia a dia em centenas de lares e empresas. Estamos dia e noite ligados em você. Central Alarme. Com segurança não se brinca. A edição local do Bom Dia Mirante começa com uma denúncia. Os moradores do conjunto habitacional Itamar Guará reclamam da situação do transporte público no bairro. A falta de ônibus faz com que os moradores se arrisquem atravessando a BR-010. Para quem perder o ônibus que faz linha com saída do conjunto Itamar Guará, a alternativa é correr para a BR-010 e esperar os que vêm de Governador Edson Lobão. Os moradores do conjunto habitacional contemplados pelo programa Minha Casa Minha Vida dizem que a frota que antes tinha horário fixo no bairro, com pelo menos 4 ônibus, diminuiu e funciona de maneira irregular. Centenas de crianças do conjunto Itamar Guará 1 e 2 estudam no conjunto Vitória ou outros bairros da cidade. Agora elas têm que fazer o trajeto arriscado, caminhando e atravessando a rodovia, porque o ônibus não entra mais no bairro. Corri com a amor de falta de ar, o ônibus não parou, não vai entrar mais. O Itamar Guará e com o Vitória, tirar. A filha de Dona Maria, de 11 anos, diz que andou bastante para chegar ao colégio e em casa. Eles deixaram a gente depois do ML. E lá no Emanuel a gente estuda muito longe. Além do risco durante o dia, porque as crianças precisam atravessar a BR-010, à noite o problema é a demora dos ônibus. Os usuários esperam até 3 horas nas paradas e, às vezes, o coletivo não passa. Ontem mesmo fui para entregação 7 horas da noite, cheguei aqui, era quase 10 horas, era 10 e pouco que cheguei aqui. Aí tá pior, depois foi piorar. Já existe um projeto de lei na Câmara Municipal para a criação de mais 4 linhas de ônibus. Uma delas deve beneficiar os moradores do Itamar Guará. Mas até que o problema seja resolvido, eles questionam o poder público diante do que deveria ser feito no bairro, que até agora não saiu do papel. Assim que começou, que foi a construção da escola, deram uma palestra, disseram que ia ter um ônibus só para levar as crianças. E esse ônibus até agora nada. Tem muitas mães aqui que não tem condição de pagar um transporte, né? Umas tem, outras não. E as crianças vão e agora estão ficando todo mundo na BR, porque a escola mesmo aqui só é para outro ano. E ninguém nem sabe de certeza que vai ser.
Por telefone, nós tentamos contato com a assessoria de comunicação da empresa responsável pelos ônibus que fazem rota no conjunto, mas as ligações não completaram. E agora, mudando de assunto, segunda-feira é dia de oportunidades no quadro Emprego. Há vagas para a Imperatriz e também a Sailândia. As vagas são para estoquista, representante comercial e apontador de obras. Há vagas também para auxiliar técnico em informática, vendedor externo, caixa, faturista e gerente de vendas. O Cine Estadual oferece também vagas para monitor de disciplina, auxiliar de escritório, digitador, operador de telecobrança e auxiliar de serviços gerais. Há vagas também para o município de Açailândia e são para empregada doméstica, técnico agrícola e gerente de pecuária. O Sistema Nacional de Empregos, o Cine, fica localizado na Rua Maranhão, número 589. O telefone é o 3525-3317. O Cine funciona sempre a partir das 7 horas da manhã. A seguir, tem as notícias do esporte. Veja como foi a etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu. E tem também futebol. Agora, você vê imagens ao vivo da Praça Brasil, no centro de Imperatriz. São 7 horas e 9 minutos e a gente volta já. O Maranhão já é zona livre de aftosa com vacinação, mas não podemos descuidar. Com o trabalho de todos, e principalmente dos pecuaristas e do governo do estado, a aftosa foi erradicada de vez. Para ela nunca mais voltar, tem que vacinar e comprovar na JET de sua cidade. Por isso, convide seus amigos criadores e organize seu rebanho. Para o Maranhão, unido e sem aftosa, tem que vacinar. Você vacina, depois é só comprovar. Governo do Maranhão, campanha de utilidade pública. Seus próximos passos te levarão a uma casa nova, que já está prontinha para morar. São as últimas unidades do condomínio Ecopark. Casas com 3 quartos, área de lazer completa e todo o conforto e segurança para você e sua família. Excelente localização e ótimas condições de pagamento. Aproveite! Últimas unidades, prontas para morar. Dimensão Engenharia, valorizando seu projeto de vida. Peças originais pelo menor preço é na Multilux Refrigeração. Na Multilux você encontra o que há de melhor para a reposição de peças genuínas para ar-condicionado, refrigeradores, freezer e máquina de lavar das principais marcas do mercado. Multilux Refrigeração 3236-4645. O descontão Raiuga continua, tudo com até 50% de desconto. Sofá de 2.000 a partir de 10,99. Lustre cristal de 3.000 por 10,149. E você só começa a pagar daqui a 90 dias. Raiuga, Avenida Dorgival com Minas Gerais. De quem é esse jegue? Ele pode ser seu, é só comprar peças pro seu carro. Alto giro, 1000 volts e motor diesel. Elas são as nossas campeãs. Mês das Mães Extra Farm. Samsung Mega Duos, 10 de R$ 119,90. Samsung Young Plus, 10 de R$ 42,90. Extra Farma, para você viver melhor. O prêmio do concurso de número 1452 da Lotomania saiu para uma aposta feita no município maranhense de Presidente Dutra. Conforme o site da Caixa Econômica Federal, a aposta ganhadora teve um prêmio de R$ 133.508. E o conhecimento técnico está ajudando pequenos produtores da região oeste do estado a aumentar a produção. Na produção de leite, por exemplo, a higienização na hora da coleta tem ajudado na qualidade final do produto. Na propriedade localizada na zona rural de Senador La Roque, o leite é carro-chefe da produção. A jornada segue de verão a inverno e quase no mesmo ritmo, ao produzir uma média de 100 litros diário, e o destino é o município de Açailândia. A produção armazenada neste tanque de resfriamento com temperatura adequada. Outra preocupação é com a qualidade e higienização. Por isso, as técnicas aprendidas em cursos de capacitação que seu Adão e Kátia sempre participam. A gente lava o teto da vaca, higieniza com iodo, aí seca com papel toalha. A higiene pela qualidade do produto, né? E também pela questão de bactérias, né? De bactérias pela saúde do úbero e da vaca.
Esta é a rotina de trabalho do seu Adão e sempre com a ajuda da companheira. Lá se vão 5 anos de muita dedicação. A ordem é feita 2 vezes ao dia, pela manhã e no fim da tarde. Investimento na compra dos equipamentos usados para a ordem mecanizada já mudaram a vida do casal. As vantagens para mim é grande, como nem se compara. Porque antes a gente pagava uma pessoa para tirar o leite, não é? E hoje nós estamos fazendo um ano que nós não tem vaqueiro. O vaqueiro é eu e minha esposa, nós é quem faz tudo. Ao todo são 12 vacas leiteiras. A estrelinha da raça Girolando, apesar de estar na primeira cria, é a que mais produz. Ela dá 11, 12 litros de leite. São 2 ordenhas, pela manhã e à tarde, né? Ela fica no piquete rotacionado. 1 litro do leite está sendo vendido a 80 centavos, mas já alcançou um valor melhor. Só que uma redução nos últimos meses não agradou. Tá pouco. Por quê? É porque o leite é muito sofrido, assim, vocês estão vendo a nossa dificuldade aqui. Ainda assim, o produtor que faz parte do programa Balde Cheio não perde a esperança. Já na sede do município acontece a 11ª oficina de empreendedorismo. O evento é voltado principalmente para os piscicultores, hortifruti granjeiros, os produtores rurais, como explica a coordenadora. Nós levamos um diferencial, nós fazemos esse empresário acreditar no seu potencial como empreendedor e na sua capacidade também de obedecer critérios, né? Critérios de produção, critérios que dizem respeito à saúde, não é? Então, tudo isso, ele vai receber essa orientação dos nossos facilitadores, dos nossos instrutores nesse período. Durante o evento, com duração de 3 dias, foram realizadas consultorias, dinâmicas de grupo e o plano individual de desenvolvimento de um negócio, além das palestras, como atendimento e qualidade ao cliente, técnicas de negociação, motivação e gestão empreendedora, que também deve ser aplicada pelos produtores. A gente busca orientar o pequeno produtor, o produtor da agricultura familiar, para que ele tenha noção de que aquele ali é uma empresa, que ele pode formalizar, a gente fornece as técnicas, as ferramentas necessárias, as orientações. O palestrante e instrutor nas oficinas disse que a região tocantina tem grande potencial no agronegócio, com destaque para a produção de leite e pecuária. A oficina é realizada sempre em um município diferente. A ideia é chegar a todas as cidades maranhenses. As próximas edições serão realizadas em Zedoca e Balsas. O evento em Senador La Roque contou com a participação de mais de 400 pessoas inscritas. A Academia da Saúde na Avenida Beira Rio incentiva a realização de atividade física. O espaço é público e pretende contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. Depois do aquecimento na caminhada em volta das lagoas, um alongamento e até musculação ali mesmo, de graça na Avenida Beira Rio. A Academia de Saúde funciona a partir das 4 da tarde, mas para usar é preciso apresentar o cartão do SUS. A Polônia veio porque o sobrepeso já estava provocando problemas de saúde. Diz que quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Então, quando chega a esse ponto, você tem que se cuidar. Antes dos exercícios, é necessário fazer a avaliação nutricional e física. A nutricionista de plantão orienta sobre a dieta adequada para a necessidade do paciente. E a gente orienta como nutricionista a alimentação, né? Como deve ser, o que é necessário para essa perca ou aumento de peso, porque a gente não atende somente pacientes que queiram perder peso, mas que também querem ganhar uma massa muscular. Dona Constância veio indicada pelo médico para reduzir o peso como parte do tratamento de dores na perna. Eu ainda estou puxando dela. Está dentro de 5 meses que eu estou doente. Então, com os exercícios, a senhora acredita que pode melhorar? Eu acredito, sim. O educador físico diz que a academia pode ser usada por qualquer pessoa. Só que quem mais procura os serviços são pessoas indicadas por médicos do Programa de Saúde da Família. A nossa função em trabalho junto do educador físico, nutricionista, psicólogo, é estar indicando a melhor forma que ele pode estar fazendo o exercício, cuidando da sua saúde, através de um trabalho multidimensional, tanto de alimentação como apoio psicológico do educador físico. O melhor mesmo é procurar os exercícios para manter a saúde.
Bela imagem. E foi realizada ontem uma etapa do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Imperatriz. O evento contou com a participação de 80 lutadores da região. É a primeira vez em 20 anos de jiu-jitsu no Maranhão que uma etapa do campeonato estadual é realizada em Imperatriz. E a galera compareceu em peso. Meu foco mesmo é trabalhar para ser campeão aí e foco no Mundial. São outras pessoas, outros competidores, vão ser novas experiências adquiridas e o foco agora é o brasileiro e o mundial, com certeza. O campeonato é de números grandes. São 500 lutadores e lutadoras do Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí em várias categorias se revezando no tatame. Mas só os maranhenses podem concorrer às 24 vagas restantes para a delegação que vai representar o estado no Campeonato Brasileiro. São 75 lutadores para compor a seleção maranhense. 51 foram selecionados na primeira etapa realizada em São Luís. Nesta etapa, há 80 atletas de Imperatriz lutando por um espaço. Entre os participantes estão homens, mulheres e até crianças. A faixa etária vai dos 6 anos aos 55. Jiu-jitsu eu amo demais, mas só que o treino ele é muito pesado, aí eu vim aqui para competir. A participação feminina foi tímida, só que marcante. As lutadoras surpreenderam com a força e resistência. Mas no caso do jiu-jitsu, tudo isso deve ser somado ao ingrediente especial, que é a técnica. Muita mulher boa, muita mulher que tem garra, fibra, que não desiste, muita mulher que tem força, técnica, e espero que o nosso jiu-jitsu feminino cada vez vai evoluindo mais. As lutas foram intensas, com 4 combates ao mesmo tempo, tudo cronometrado e vistoriado pela equipe organizadora. Além dos 24 classificados para a seleção maranhense, daqui sairão os 3 melhores lutadores absolutos de todas as faixas, que vão ao Campeonato Brasileiro com tudo pago. Agora o assunto é futebol. A bola rolou mais uma vez pelo Campeonato Maranhense de Futebol Sub-19. E quem vai falar pra gente sobre os resultados é o comentarista esportivo Marcelo Rodrigues. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mônica. Primeiro entrevistado aqui no nosso estúdio novo, seja bem-vindo. Um prazer enorme, né? Cumprimentar a todos e falar de futebol, né? Bom, então vamos lá. Imperatriz jogou pelo Sub-19, JV jogou pelo Sub-19. Como é que foram as partidas? Olha, o JV e o Imperatriz terminaram perdendo pelo placar de 3-2 JV e Cordino. O Cordino venceu em casa. E o Imperatriz perdeu pelo placar de 3-1, jogando em Barra do Corda, um jogo em que o Imperatriz foi no sufoco. Infelizmente, a garotada chegou lá, não deu certo, perdeu. O Imperatriz praticamente está fora, porque é o lanterna do grupo 3 do Campeonato Maranhense Sub-19. O time do Cordino é o segundo colocado agora, com a vantagem de gol sobre o JV Lideral, mas o JV ainda tem 2 jogos em casa e pode, vencendo esses 2 jogos, se classificar. A situação do JV, claro, é bem mais confortável do que a do Imperatriz e também fora de campo. O técnico do Imperatriz, o Cristiano, abandonou a equipe, saiu, alegando muitas dificuldades, entre elas as financeiras. A equipe já chegou lá meio cansada mesmo, né, Marcelo? Eu acho até que não deveria ter entrado, porque é uma competição de garotos que devem ser tratados, bem tratados, confortavelmente, sobre todos os aspectos. O Cristiano estava no sufoco, o treinador apenas com a boa vontade, ele fazia tudo, era roupeiro, treinador, massagista, o orientador. Muitas das vezes ele tinha que tirar do bolso para comprar até gelo para os jogadores, para poder ter a água confortável ali na beira do campo. Infelizmente não deu certo para o time do Imperatriz. O Cristiano deixou, porque também está aí com 4, 5 meses de salários atrasados, não tem condição. O time vai de qualquer jeito agora para cumprir os 2 jogos que tem. Vai fazer um jogo em casa contra o JV Lideral e outro jogo fora contra o Cordino. Essa a situação, infelizmente, do time do Imperatriz, tanto neste campeonato maranhense sub-19 quanto no futebol profissional. Pois é, o JV ainda tem recuperação, como você falou anteriormente. O que precisa melhorar? Olha, o JV Lideral é uma equipe bem homogênea. Tem uns garotos bons de bola. Infelizmente, ontem perdeu por falta de sorte para o time do Cordino, mas é um time que sabe jogar, é um time que tem um tratamento diferenciado e que, jogando dentro de casa uma partida no Walter Lira e a outra no estádio,
certamente que os 2 jogos em casa farão com que o Nascimento possa colocar em campo um time homogêneo, melhor detalhado, com uma equipe que vá para frente, para cima dos seus adversários e consiga os 6 pontos e consiga então a classificação. Bom, Marcelo, falar de esporte é sempre muito bom e aqui em Imperatriz o esporte está mais em alta do que nunca por causa dos Jogos Escolares de Imperatriz. E Tátina Viana participa agora conosco falando sobre o assunto. Então, Tátina, os jogos continuam, não é? Continuam, Mônica, as competições do Pré-Mirim e do Mirim vão até o próximo dia 23 e a partir daí começam as competições do Infantil e do Infanto, que vão de 23 a 1º de junho. Lembrando aí que os campeões vão representar Imperatriz nos Jogos Escolares Maranhenses. E este ano os Jogos Escolares reúnem 22 modalidades, a maioria dessas modalidades são modalidades individuais. Os jogos têm também aí cerca de 6.000 atletas participando das competições. Então, todo mundo aí, quem puder, dar um pulinho nas quadras, onde estão sendo realizados os jogos, é sempre muito importante dar um apoio aí para esses pequenos atletas que podem estar representando a Imperatriz aí, quem sabe, no futebol profissional daqui a alguns anos e outros esportes profissionais também. E é com você, Mônica. Essa é a torcida de todo mundo, sem nenhuma dúvida. Tátina, muito obrigada pelas suas informações. E vamos continuar falando de esporte, agora com o Marcelo Rodrigues novamente. Marcelo, jogos escolares, ainda é tudo esporte amador, mas como a Tátina falou agora, pode ser um empurrãozinho para o profissional, não é? Olha, sem dúvida, porque essa garotada do esporte escolar, eles são realmente o começo, né, por esse entusiasmo, por essa vontade. Garotos no futsal, garotos no futebol de campo, garotos no atletismo, garotos que estão também no basquete, no vôlei. E daqui nós tivemos realmente muitos bons atletas e até títulos de campeão, né, no vôlei, com a vantagem de um trabalho feito ao longo dos anos. Um trabalho que começou com a saudosa Meire de Pinho, nos anos 80, um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação. Tem história mesmo, Imperatriz, esses jogos, né? Esses jogos escolares têm história. Já conseguiu levar para o estádio Frei Fernando Abadia mais de 5.000 atletas e sem números de torcedores, de gente, pai, irmão, filho, enfim, a família que foi para lá prestigiar. Sem sombra de dúvidas, também contando com a participação das empresas que colaboram, que participam, doando os seus transportes para conduzir os nossos atletas classificados para São Luís. Bom, isso depois vai ser novidade aqui no Bom Dia Mirante. A gente com certeza vai falar quem vai representar a cidade nos Jogos Escolares Maranhenses, que também são muito esperados por esses atletas. E nós temos campeões, tanto no atletismo, quanto no vôlei, quanto em outras competições realizadas com a participação de Imperatriz dentro das competições. Eu costumo dizer que Imperatriz é uma cidade do esporte. Agora, nós precisamos ter o apoio das empresas, dos empresários, de modo que nós tenhamos aqui essa condição de melhorar a qualidade do esporte da nossa cidade, tanto no futebol profissional quanto no futebol amador. Nós tivemos o ano passado, por exemplo, não tivemos a realização do campeonato amador, realizado pela Liga, que há muitos anos não acontecia um fato dessa natureza. Por quê? Porque não tivemos patrocinadores. Tradições que não podem se perder. Agora falando sobre futebol profissional, Sampaio Corrêa já saiu da Copa do Brasil. Como é que está agora na Série B? Olha, o Sampaio saiu da Copa do Brasil num jogo em que quis jogar de igualdade com o Palmeiras lá no Pacaembu. Não poderia ser assim. O time do Sampaio precisava ser cauteloso. Na Copa do Brasil, o time do Sampaio estava muito bem no jogo contra o ABC, em Natal, e perdeu um jogador de meio campo, o William. Daí o time, mesmo assim, conseguiu se manter, poderia ter saído com o resultado pelo menos de um empate, mas no finalzinho do jogo pegou um gol bobíssimo, e veio com 3 pontos a menos dentro da competição. Está aí na beira dos rebaixados ali, né? Então, tem esse jogo na próxima terça-feira contra o Vasco da Gama, em Teresina. Pode ser também aí a virada do time do Sampaio, que é um time que tem forças e pode ter condições exatamente de se manter, pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro. Na época em que houve a classificação para a Série B, nós conversávamos aqui no Bom Dia Mirante desta questão de jogar de igualdade, Sampaio Corrêa e outros grandes times do Brasil. Você já falava que isso era uma dificuldade. Continua sendo, então, né, Marcelo? Lógico, a diferença, a forma de trabalho de um time grande que se
se posta com uma diferença até jogando em casa, dentro dos seus próprios domínios. O time do Sampaio é um time limitado sobre todos os aspectos. Os jogadores não têm a mesma qualidade técnica, há uma diferença. De modo que o time do Sampaio Corrêa, nesse jogo contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, poderia ter conseguido se manter, ficou 60 minutos, né? E poderia se manter ali para se classificar, mas não, deu bobeira, perdeu de 3-1. Mas a torcida continua. Marcelo, obrigada pelas as suas informações e um ótimo dia. Bom dia, Mônica, bom dia a todos. E a gente fica por aqui. Você terá outras notícias locais no Mirante Notícia e ao meio-dia no JMTV Primeira Edição. O Bom Dia Mirante volta amanhã às 6h30 da manhã. Um excelente dia para você.